Tudo bom? Tudo. Gente, vamos começar nosso segundo episódio do nosso podcast com Pedro Vitor, um estudante secundarista de escola pública. Pedro Vitor, seja bem-vindo. Eu estou muito feliz por você ter aceitado participar do nosso segundo episódio. Vamos fazer uma conversa descontraída, leve, onde a gente possa se interagir, tá bom? Arrasou. Gostou? Amei. Então, assim, o tema hoje do nosso podcast é um tema que está bem em evidência. E, na realidade, assim, o que eu vejo, Pedro Vitor, em relação a esse tema, é que, assim, pode se passar 10 anos, ele não consegue se abafar, né? Ele sempre vem à tona para a gente brigar pelos nossos direitos. Então, assim, gente, o nosso segundo podcast, vamos falar sobre juventude na luta pela democracia. Pedro, o que para ti é democracia? Democracia para mim, ela é a liberdade de escolha, de eu poder optar o que eu quero, para onde eu vou, quem eu apoio, enfim, né, o contexto de apoio mesmo, o contexto de caminho, né, o que eu quero seguir, para onde eu quero ir, enfim, isso é democrático. Hoje tu tá com 17 anos, Tô. né? Você tem 17 anos, você hoje é presidente... Eu sou vice-presidente da UBS, né, da União Brasileira dos Estudantes Secundários, eu comando a entidade aqui no Piauí. Eu conheço mais ou menos. Pedro, assim, a minha rotina de política, eu comecei onde você está hoje, que é na UJS. Entrei na UJS, eu tinha 13 anos, eu fui convidada pelo Alemão, não sei se você sabe, que é um artista plástico. Sim. Aí, eu fazendo propaganda do Alemão. E aí fui convidada pelo Cícero, um beijo para todos vocês. Aquela turma, né, que hoje está aí na luta. Mas a UJS, quando eu entrei na época que eu entrei com 13 anos, eu entrei com aquele brilho de luta, aquela questão, vamos lutar, vamos brigar, vamos pra rua. E a gente fez muitas campanhas, principalmente, né, porque hoje vocês estudantes, se vocês hoje têm direito a essa minha entrada em cinema, minha entrada no ônibus, que toda essa liberdade que vocês têm hoje foi por um critério de luta nossa, né? A gente ia ali na rua, a gente ia pra porta do show, era muita briga, né? Graças a Deus vocês têm outras brigas, não essa. Mas quando eu te conheci, Pedro, quando me falaram de ti, convido o Pedro pra gente entrevistar. Pedro, eu fui em 2 manifestações onde você estava, na rua, e eu fiquei muito feliz, porque Teresina estava realmente precisando disso, dessa juventude com força, com garra, porque a gente, infelizmente, né, não vamos falar mal de nenhum governo, né? Não vamos falar, mas infelizmente a gente está passando por um processo de ônibus horrível, né? Nós não temos condições, né? E você é um estudante de escola pública, depende da meia passagem, você depende do ônibus, eu também dependo, ainda não tenho um carro ainda. Mas como é que tu vê essa tua luta hoje? Porque assim, a minha luta antes, há 15 anos atrás, era uma luta por um ônibus melhor, né? Uma condição de ônibus melhor, umas paradas de ônibus melhor, uma série de condições melhores. Ao meu ponto de vista, teve uma melhora significativa. Mas a tua briga hoje, assim, o que é que vocês acham que tem que realmente melhorar dentro dessa luta de vocês? Sendo bem realista, essa luta, né, como você falou, de anos atrás, ela continua, né, é o que a gente luta hoje como um todo, mas que, como vocês também teve alguns avanços, teve muitos avanços, porque hoje a gente tem uma frota de ônibus que comporta toda a cidade. O problema é que ela não está rodando, ela não está em seu uso. Né, o que a gente vê chega nem metade da frota toda rodando, porque segundo aí as margens, os índices, a gente tem 450 ônibus em Teresina hoje. Se tiver 300 na rua é muito. Então, assim, como é que a gente tem uma rede de transporte público, a gente tem uma frota e ela não está lá servindo a população? Por quê? Se faltam 2 ônibus em um bairro, é uma espera, o estudante perde aula, o trabalhador perde o trabalho, isso não vai ser ressarcido, né? Isso causa um abandono escolar, isso causa uma evasão escolar que já é presente no Brasil hoje. Então, assim, é muito complicado, né? A meia passagem, que aqui em Teresina a gente paga 1/3. Né? Foi uma conquista do movimento estudantil, né? Pra gente ter um mínimo
Hoje, no caso do transporte público, foi uma conquista do movimento estudantil com muita luta, né? Como o contra-aumento lá 8, 10 anos atrás. Então, assim, a gente está dando continuidade a isso até que a gente, de fato, tenha um transporte que consiga nos acolher, né? Que consiga nos locomover com qualidade, com o mínimo de conforto, né? Eu te escutando, assim, eu tô muito feliz, assim, sério mesmo. A gente ia pra P2, a galera da P2, né? E a gente pegava Corujão, tinha uma série de coisas. E a gente discutia muito esses assuntos. E assim, eu tô muito feliz em ver um jovem de 17 anos ter falando do movimento com coerência. Você sabe o que tu tá falando porque você vivencia isso. E o que eu tô mais feliz contigo, Pedro Vitor, porque tu não é uma pessoa que fica na parada de ônibus reclamando, tu não é aquela pessoa que fica no grupo do WhatsApp reclamando, tu não é aquela pessoa que tá no churrasco e tá falando mal da política, não. Tu é uma pessoa, um jovem, entre outros jovens que eu também tô vendo, que vai pra rua pra brigar pelos direitos. Nessa tua briga de ir pra rua, brigar pelos direitos, quem foi que te levou? Quem foi que te convidou? Olha, como eu entrei na militância, né? Como é que tu foi lá? No babado todo. Teve um ato, né, aí no meio da pandemia. E aí eu cheguei no ato meio assim de paraquedas, né? Eu falei, não, agora, depois de 2 anos de pandemia, ainda tava no meio da pandemia, a gente ainda tá no meio da pandemia, né? Vale lembrar. Só que vai fazer 1 ano agora, que eu sou militante. E. Um ano? 1 ano. Não, tu tá de casa sacanagem, né? Quem te vê, você acha que tu tá assim, uns 5. Começou com... Sou militante há 1 ano, né? Foi no ato, como eu falei. E aí eu vi uma vacina gigantesca. Aí eu me encantei, falei, vou tirar uma foto agora de um close, né? Vi a vacina, falei... Ninguém tá percebendo, assim, bora. né? E aí nisso eu já conheci a Isadora pelo Instagram, a Isadora Cortez, né? Que eu costumo dizer que ela é a mãezona da militância, porque foi ela que me apresentou a União da Juventude Socialista, foi ela que me apresentou a luta, e é onde eu me encantei, né? Porque de fato, hoje eu digo isso com muita certeza, né? Eu me encantei pela UJS, né? E hoje eu permaneço. E assim, eu achei pensando que era uma de rosa, né? Não é. Não é. E aí, ao passar do tempo, né, eu fui vendo que de fato teria. O Brasil, a sociedade, o que eu precisava lutar, a nossa luta, ela é muito mais além daquilo que a gente acha, né, quando a gente está numa bolha. Porque assim, eu precisei passar por um processo, né, de desconstrução, de furada de bolha, para eu poder entender qual era o meu papel na sociedade, né, para onde eu devia lutar, que não é só a minha bandeira, não é só a minha pauta, mas é que é a pauta de uma sociedade como um todo, né. Então, assim, vai fazer 1 ano aí que a gente está na luta. E depois... A Isadora, tu conheceu ela indo na escola ou tu conheceu ela pelas redes sociais? Não, eu conheci ela pela rede social por conta da pandemia, sociais, foi né? Isso. E aí eu vi o trabalho, eu não conhecia o movimento estudantil, né? Mas sabe por que tu não conhecia o movimento estudantil? Porque, me desculpe as pessoas, porque infelizmente o movimento estudantil morreu há 11 anos atrás, ao meu ponto de vista. Né, a gente foi às lutas, brigamos, o Brasil inteiro brigou, né, por uma condição de ônibus melhor, por N coisas há 11 anos atrás, né. Naquela briga, é como assim, as pessoas meio que conseguiram o que queriam e depois meio que desacreditaram. Antes, você começava o 5º ano, né, você começava o 5º ano, os movimentos já estavam na porta das escolas. Já estava lá nas portas das escolas falando, vamos pra luta, vamos brigar, vamos por isso. E eu vou te dizer, Pedro, a tecnologia ela é muito boa, mas parece que com a entrada da tecnologia em si, dessa comunicação, é como se as pessoas estivessem meio que... Acomodadas e morrido ali, sabe? E você ter essa visão, porque ninguém bateu na tua porta, vamos ser bastante sinceros. Sim. Ninguém foi na porta da tua casa, ninguém foi no teu bairro, ninguém foi na tua escola. O teu professor não te abriu os olhos, infelizmente hoje não temos mais essa visão, mas de alguma maneira, tu foi lá na internet, tu te encantou por alguma coisa, mas tu te encantou por quê? Porque algo estava te incomodando. Porque algo te incomodou. É o que eu sempre digo, assim, ó, eu costumo sempre falar nos meus vídeos, nas minhas falas, enfim, precisa a gente entender, né, a partir do nosso entendimento a gente questiona. E desse questionamento gera uma revolta. E essa revolta a gente transforma em luta e aí a gente ocupa tudo, né? Porque essa eu acredito que é a linha. E deixa eu te perguntar, Pedro, dentro dessa coisa que você me disse,
Eu sou, né? Eu amo Nossa Senhora. Eu sou católica, né? Mas dentro dessa coisa, o que eu achei muito interessante, porque tu teve um rompimento com a igreja. Tu rompe com a igreja, né? Tu disse, opa, né? Você tem aquele rompimento. E onde é que, mesmo você tendo esse rompimento com a igreja, mas tu não perdeu a fé, tu não deixou de acreditar que Deus é o melhor caminho, tu não deixou de acreditar no que tu aprendeu dentro da igreja. Me explica um pouquinho assim, como é que tu te rompeu com a igreja? Foi que a igreja, assim, que tu olhou pra igreja, tipo assim, olha, de boa, eu vou dar um tempo aí, não quero. O que foi? Assim, a minha caminhada de igreja, ela começou depois do meu... Eu já me batizei bem tarde, né, com 7 anos. Então, aí eu ainda demorei um pouco, né, com 11. Com 11, 12 anos eu entrei na igreja, né, na igreja católica também. E aí eu comecei o meu processo de catequese, né, fiz a minha primeira Eucaristia e tudo. E aí eu parei bem onde eu estava me preparando para a Crisma. Também por questão da pandemia. Né, a igreja, eu sempre digo, né, quando eu paro para pensar, que ela teve uma importância muito grande na minha vida, né, de eu me melhorar como pessoa, né, porque se eu tô aqui hoje também é porque eu passei por esse processo. Precisei acreditar que era possível, precisei seguir uma linha de fé, precisei acreditar que o mundo não existe só pessoas ruins e por aí vai, né. E aí veio a pandemia. Antes da pandemia eu já me assumi gay, né, publicamente, e com a pandemia eu botei o pé no chão, né? Eu falei, não, eu posso usar o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero, desde que não fira o direito do outro. Mas se eu quiser botar uma unha, se eu quiser usar uma maquiagem, se eu quiser botar um cropped, eu posso porque isso é direito meu, né? E aí foi quando começou alguns questionamentos diante da igreja, né? Porque, enfim, a igreja, ela segue uma doutrina, né? E tudo. Não tô dizendo que a igreja é preconceituosa, claro que não, tá? Tô dizendo... É porque, de fato, existe a doutrina, né? E aí eu falei, não, foi aí onde também eu conheci a militância. Aí eu fui botar na balança, falei, não, até, como eu falei, eu precisei furar uma bolha, né? E dentro dessa bolha, a igreja estava dentro, eu precisei escolher para onde eu ia. Falei, não, a minha caminhada de fé dentro da igreja, ela se encerra aqui. E eu preciso seguir outros caminhos, eu preciso lutar pelo meu empoderamento, eu preciso lutar por quem eu sou, eu preciso, não só por mim, mas como um mar de gente, né, que, enfim... Deixa eu te dizer, eu não vou dizer o nome da pessoa nem nada, mas ele era da igreja católica, ele queria ser padre, e tarará, tarará. Aí ele teve uma grande decepção na igreja católica, aí foi que eu fiz, vamos para o JS, para o movimento estudantil, vamos lá, ver se... Ele chegou dentro da UJS, ele se encantou pela política. Mas por que ele se encantou? Porque tanto a igreja e os movimentos sociais e a política em si, ela trabalha em prol do povo. Ela trabalha em trazer benefício para as pessoas, em fazer a harmonização das pessoas, de tudo. Então, assim, lógico, você vai encontrar o preconceito dentro da igreja, dentro da política, você vai encontrar questões que não vai te encaixar, isso é normal. É estrutura, é estrutura. Você vai encaixar. O que eu acho interessante pra você é que você se encontrou, você se encontrou no que você queria, na tua identidade, né? Também não ficou com raiva da igreja, que isso é maravilhoso. Você conseguiu colocar essa linha de respeito, eu te respeito e você me respeita, isso é muito bom, porque todo mundo está nessa mesma linha, é de fazer o bem, só que lógico que nessa vibe vai encontrar sempre alguém que vai usar a palavra bem para benefício próprio, né? Sim, total. Benefício próprio. Tu falou que na pandemia você chegou para todo mundo, opa, eu sou homossexual. Isso, antes. Antes da pandemia. Foi antes um pouquinho, aí logo entrou. Foi no comecinho do ano, e aí... Foi, então, a gente estamos em 2022... 2020. 2020, sim. E aí, porque, tipo assim, na verdade, eu comecei a falar, né, pros meus amigos mais próximos e tal. E aí, o meu grande pan foi com a minha mãe, né, em questão de... eu tinha muito medo da reação. A gente, né, quando vai se assumir, isso é natural, a gente tem muito medo da reação dos pais, da família e tudo,
né? Só que eu também sempre fui uma pessoa muito pulso firme, né? Eu sempre expus o que eu queria, o que eu achava e pronto. Entendeu? Isso é legal. Porque minha mãe é muito parecida comigo, né? Essa questão de pulso. Enfim, né? E aí eu cheguei, durou uma semana, porque ela também não entendia. Aí quando entrou, precisei buscar fora, né? O que era, explicar o que era de uma maneira didática, mostrar fatos, porque eu tinha que lutar pelo que eu sou, que isso não era bicho de sete cabeças, que isso não era pecado, que isso, enfim, né? E aí eu consegui mudar o raciocínio dentro da minha casa, e aí eu passei pro mundo, né? E aí foi. Mas essa questão da homossexualidade, eu vou te dizer bem sincero, não é que a mãe não aceite. Eu vou falar como mãe. Uhum. A gente sabe que o mundo lá fora, ele é cruel. Sim. Ele é preconceituoso, ele é maldoso e as pessoas vão te olhar à toa. O medo é o seguinte, é como vão te tratar, se você vai estar preparado para encarar isso. Então, muitas vezes a mãe, às vezes ela aceita o filho homossexual, mas não aceita que ele seja o que ele realmente queira ser. Sim. Que essa questão que eu quero que tu me explique, pelo amor de Deus, que na minha época, gente, me desculpe, era só LGBT, né? Uhum. Agora LGBT que é mais WY, aí dá uma volta assim, puxa uma arroba. Meu irmão, me explica. O que é esse monte de sigla, pelo amor de Deus? E tu te encaixa onde, pelo amor de Deus? Sim, a sigla LGBTQIA+, ela é muito ampla, né? Com o tempo, né, começou no GLS há um tempo atrás, passou para LGBT, né, e hoje tá LGBTQIA+. O P a gente ainda... Porque, enfim, fica muito grande, né? Mas esse arroba aí que eu inventei, tá? Porque daqui a pouco bota um arroba, bota um ponto, bota um underline. É L de lésbicas, né? B de bissexuais, G de gays, LGBT de transexuais e travestis, né? Transgêneros. LGBT, o que é de queer, que são aquelas pessoas que não se identificam na norma binária da coisa. Deixa meu cérebro louco. A tinta aqui deu uma comida no neurônio. É assim, eu não gosto de me rotular, né? Mas, por exemplo, eu hoje tenho uma unha feita, uso maquiagem, eu uso a roupa que eu quero, como eu me sinto bem, né? Isso cabe à norma queer, mas eu não me identifico ainda como uma pessoa queer, né? Pra mim, eu sou um homem gay que se expressa como quer. Não gosto de me rotular, né? Aí tem o queer, é de intersexuais. Meu Deus, é muita coisa. Sim, o intersexuais e de assexuais, aquelas pessoas que dificilmente sentem atração, enfim. Né? Eu não vou botar nesses pontos porque eu ainda não dei um estudado profundo sobre isso também, eu não tenho muita vivência pra falar. Mas assim, dentro desse monte, tu é o quê? Eu sou gay. Gay. Uhum. Eu também acho assim, né? Desculpa, gente, eu não tô querendo fazer militância de nada, pelo amor de Deus, porque tudo que a gente fala, daqui a pouco vão dizer quem tá falando, mas eu preciso dizer. Antes era assim, as lésbicas, sim, no meu tempo, que gosta de meninas do mesmo sexo, os homossexuais que gostam de meninos. Pronto. Dentro desses dois, tem aquelas lésbicas que gostam de se vestir mais masculinas, aí tem as femininas e tal, mas elas são lésbicas. E os gays, né, os gays é que a gente via mais assim, tipo, que eram as drags, os travestis e tal, mas a gente entendia, assim, mais ou menos a questão de todo mundo. E aí vem essas outras questões. Eu acho que essa questão de siglas, ao meu ponto de vista, é como? É o que eu tô vendo. Não sei se eu estiver errada, pelo amor de Deus, me corta, manda eu calar minha boca, me joga dentro do rio. Deixa eu te explicar. Vamos supor, eu sou lésbica. Não, eu sou mulher, né? Eu sou mulher, gosto de menino, mas eu não gosto de me vestir como mulher. Eu não quero mais o meu peito. Eu quero ser um homem, né? Um homenzinho lá, gostando de menino. Mas eu vou continuar com a minha, né, feminina. E as pessoas, elas vão criando rótulos em cima do que elas são. Você tá entendendo? Eu acho assim, eu sou lésbica e eu sou gay. E a gente vai te olhar, eu acho que a partir do momento, porque tu tá falando um monte de sigla, eu não consigo ver. Mas eu te vendo, eu te consigo ver o quê? Uma pessoa empoderada, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que tem um gosto próprio, uma pessoa que se posiciona dentro da sociedade. E te aceita quem quiser.
Sim. Você tá entendendo? A questão é, tipo, depois é um estudo, né? O estudo ele ficou muito mais amplo com o passar do tempo, né? Eu entendo. Enfim, tem isso dentro da sociologia, dentro da antropologia, enfim, dentro de todas as abas das humanas. E o principal intuito disso também, ao meu ver, né, de pautar para a gente poder organizar melhor, eu acredito, né? E é a visão como eu vejo, com base no que eu estudei, que eu estudo ainda hoje. E vai estudar sempre. Isso, de como a gente... É um processo de sociedade. A sociedade, ela muda constantemente. E nisso a gente precisa pautar as coisas para a gente poder... políticas públicas, por exemplo. Quando eu vou lutar, né, pela educação, eu tenho que pautar qual é a educação que eu quero, né? Quais as pautas que eu imagino como uma educação perfeita que agregue todo mundo, né? Por mais que isso ainda esteja longe, né? E essa questão do que tu fala, educação. Como é que tu vê a estrutura hoje, né? Das escolas, né? Das questões de disciplinas. Porque o que eu observo, sou muito sincera, tem um 9º ano, né? A gente ia até a 8ª, chegava da 8ª, fazia o 1º, 2º, 3º, já se preparava para uma profissão. E agora criaram um 9º ano. O que eu observo, vou ser bastante sincero, é que dentro da grade curricular, o que é que os governantes fizeram? Tiraram algumas disciplinas. Disciplinas estas: filosofia, teologia, educação cívica, que já saiu já na década de 90. Disciplinas onde se colocavam as pessoas a pensar. Porque assim, Pedro, nós passamos por uma revolução em 80. Sim. Que nós chamamos de década perdida, né? Politicamente, economicamente, uma série de coisas. Mas eu vejo 80, 90, uma juventude preparada para enfrentar a sociedade. Onde ela era preparada dentro de casa, onde os pais não tinham uma formação acadêmica como hoje muitos pais têm, mas tinha aquela formação, e a escola formava pessoas literalmente para brigar pelos seus direitos. Para mim, ao meu ponto de vista, gente, assim, hoje eu vejo a estrutura pública, a escola pública, totalmente diferente de antes, sabe? Eu não vejo mais estudantes sendo formados para uma sociedade. Eu vejo uma estrutura pública que foi colocada em um governo que passou 16 anos no governo para alienar as pessoas a um sistema. E nós não tem que ficar igual o cavalinho, a gente tem que ter uma visão mais abrangente, sabe? E eu vejo que lógico que você não aprendeu isso na escola, você aprendeu de outras maneiras. E eu tenho certeza que, conhecendo um pouco, eu te conheci, porque a gente conversou antes, eu acho que a tua estrutura familiar, né, que isso é muito importante, que eu quero que você fale dessa estrutura familiar, tu não teve pai. Não. Tu não teve uma figura paterna, tu não teve um nome masculino no teu registro, mas tu tem uma base. Vou te ser bastante sincera. Como é o nome da tua mãe? Elizabeth. Elizabeth. E o nome da tua avó? Antônia. Dona Antônia. Parabéns a vocês duas. Vocês estão mostrando, assim, porque o Pedro é o exemplo da base da educação de vocês, que não precisa de um pai e de uma mãe, como são padrões, né, da sociedade, que o que a gente precisa da sociedade é educação. Exato. E você é exemplo disso, sabe? Parabéns para sua mãe e para sua avó, que está mostrando para a sociedade, para o mundo, que a base para um ser humano é a educação. Não importa se é um pai, se é uma... Importa que exista duas pessoas que queiram educar um ser humano para uma sociedade melhor. E isso foi colocado em prática dentro da tua vida. Sim. E está sendo colocado. E é exatamente isso, né? Tipo, eu acredito que o meu respeito dentro da minha casa, ele parte muito disso, né? Porque, tipo, é uma família totalmente fora do padrão, né? Minha mãe, eu fui criado praticamente pela minha avó, que a minha mãe tinha que botar a comida dentro de casa, o dinheiro, saía de manhã cedo, voltava à noite, enfim, né? Então, assim, era muito corrido, né? E como eu falei, né? Minha mãe sempre foi uma mulher de pulso forte, ela é de pulso forte. Ela ainda hoje, né? Minha mãe, tipo... eu puxei isso dela, né? Essa intensidade e essa sede de, tipo, eu bato o pé e aquilo. Eu não aceito não como resposta. Isso veio com a minha mãe, né? E eu sempre deixei muito claro pra ela, dentro da minha mudança e tudo, que eu sou isso e que eu não vou mudar, né? E que eu precisar fazer pra eu me empoderar, pra eu me olhar no espelho, porque eu sempre falo isso também, né? É a questão de tu se olhar no espelho, tu se sentir poderoso do jeito que tu é. Pronto. Sempre vão falar, né?
E aí, inclusive, quando eu falei pra ela, né, quando eu cheguei, olha, eu sou gay. Foi, do nada. E aí eu falei, olha, eu não tô procurando aceitação de ninguém. Todo mundo tem a obrigação de me respeitar. E se não me respeitar, a gente parte por uma coisa mais séria, que é um processo, alguma coisa, porque tá na Constituição que eu mereço respeito de todo mundo e acabou. Não tá entendeu? roubando, não tá matando. Exatamente. E ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pra tu ter uma ideia, não, a primeira vez que eu fui usar um cropped, eu simplesmente vesti e falei que eu ia sair no meio da rua. Ela, o quê? Falei, vou. Eu ia pro médico, meu irmão. Aí ela que, ai, não vai. Eu falei, vou sim, meu amorzinho. Vou, a senhora tá atrasada. Ou a senhora vai, ou eu vou assim, ou então ninguém vai pra lugar nenhum. Pronto. E foi assim. Tu saiu de cropped? De cropped. Com ela. Com ela e meu irmão. Nosso produtor, né, que tá de trás das câmeras, o Pedro, ele usa cropped. E aí a gente sai no meio da rua e ele sai de cropped. Hoje eu entrei do ônibus. Por fato de eu andar, de eu ser de uma região periférica, né, causa muito estranhamento. Eu entrei do ônibus pleníssimo de manhã cedo, de unha feita, maquiado, enfim, e não dá em nada, entendeu? E isso é muito, muito desafiador. Pra eu chegar até aqui, pra eu ter a unha que eu quero, a maquiagem, foi um baita desafio, porque não foi fácil, não foi. Só que eu meti o pé, eu vou fazer e pronto. Olha, essa questão também dessa aceitação, eu já fui em alguns lugares fora de Teresina, eu vejo que as empresas, né, vamos falar, né, a gente precisa falar, mesmo que ela não seja patrocinadora do podcast, mas a C&A, a Chilling Beans e algumas lojas, Riachuelo, elas mostram para a sociedade que pessoas gays, lésbicas, seja lá o que for, são profissionais como qualquer outro. Exatamente. Você chega dentro de uma C&A, você vê um menino de cílios. Eu acho lindo, porque é uma empresa mostrando para outras pessoas, olha, você pode ser visto, você pode ser respeitado, você pode ser valorizado. Isso é muito importante. E é até importante também, gente, que algumas empresas peguem essas empresas como exemplo. Sabe? Porque, às vezes tá lá na coisa do RH para fazer a seleção, aí chega, mostra a tua unha. Olha que unha linda, bem feita. Eu não vou aceitar por causa da unha dele, vou aceitar o outro que é a unha de menininho. E ele é às vezes muito mais profissional do que aquele. E aí são esses rótulos que eu acho que aos poucos estão sendo quebrados, estão sendo ali minimizados e desconstruídos. Isso são muito importantes. Essa questão das lojas, a primeira loja que eu tive um impacto, assim, gente, que eu cheguei e vi, foi a Chilling Beans. Sim. Mas a Chilling Beans não foi a questão de aceitar homossexuais se vestido como assim, como de menininha. Não sei como te explicar, eu ainda não sei usar muitas das expressões. Foi pessoas negras usando o seu cabelo. Sabe? Usando a sua identidade. E nessa época tava uma febre de chapinha, aquele negócio que alisa, é uma febre de cabelos negros, né? Cabelos afros pra estar liso. E aí a Chilling Beans vem, né? Bota aquela equipe negra empoderada com sua identidade. E as outras pessoas que são as pessoas que vão comprando produtos, poxa, se eles podem também pôr. E é muito importante isso. E eu desejo mesmo para ti, Pedro, que você seja aceito pela sociedade. Tu vai sofrer preconceito? Vai. Mas não deixe de ser o que você quer ser, porque a sociedade, sabe? Porque eu vejo muitos que vão e de repente por causa de uma vírgula, de uma palavra, de um tapa, de alguma coisa, se abafa. Não, se abafa não, pelo amor de Deus. Jamais. E outra coisa, falando em empresa ainda, né, é uma crítica que eu tenho pra fazer para as empresas aqui de Teresina, que eu acho válido isso. Aqui em Teresina a gente vive numa cidade muito reclusa, eu acredito que do mundo como um todo. Porque assim, a gente não vê, por exemplo, a Chilling Beans, né, a gente tem essas representatividades aqui dentro da cidade hoje, mas são pouquíssimas. Né, a gente não vê uma loja. A gente vai no centro, a gente só vê uma coisa padronizada. Onde é que tu te sente mais aceito? No shopping Rio Puti, no shopping Teresina, no shopping Riverside ou no centro? Mulher, no Riverside eu não ando. Não ando no Riverside, porque enfim, né, o Teresina e o Rio Puti são dois shoppings
que eu vejo muita diversidade, né? E onde eu vejo mais, assim, as pessoas... Eu não sei, né? Eu tô te perguntando isso porque Teresina hoje, se você quer ser aceito, você quer se mostrar, você quer estar você tem um ambiente mesmo que te aceite. São 3 lugares que eu já te perguntei. É o Teresina, é o Shopping Rio Puti e como é que é o espaço que tem ali no centro, ali na Frei? Parque da Cidadania. Parque da Cidadania. O centro eu não vou, sendo bem sincera, porque o povo falta me comer com o olho, entendeu? Eu não vou, porque eu me estresso logo. Porque, tipo assim, uma coisa, eu não gosto de ser encarada, minha gente. Eu não encaro ninguém, porque eu não tenho paciência. A pessoa olhar, eu também não gosto de passar despercebido. Olha, filho, não encaro ele mais não, tá? Mas uma coisa é eu passar, a pessoa me olhar, falar lá, me admirar, ok. Agora a pessoa ficar me encarando dos pés à cabeça, aí eu fico logo pensando, ou eu tô fedendo, ou eu tô desarrumada, ou tá alguma coisa errada, porque não tem condição. Não gosto. É a mesma coisa quando eu entro no ônibus, minha gente. Olha, é sério, se o ônibus tá todo mundo sentado, por todo mundo larga tudo que tá fazendo pra me olhar, eu vou reclamar? Claro que não, porque eu não saio de casa plena pra ninguém me olhar, né? Claro que não, mas enfim, vamos ter um sensinho. Eu sou assim, fora essa Thelma aqui, eu sou muito largada. Né? Eu sou largadíssima, eu sou daquela que veste a havaiana, tipo um pé e outro. E eu vou assim... E tá tudo bem. E eu me sinto mais abraçada assim pela sociedade, pelo meu jeito, pelas minhas coisas, dentro dos shoppings. Eu me sinto mais abraçada. Até quando eu vou comprar qualquer coisa ou comer... Tu vê diversidade, entendeu? É um espaço diverso, né? Mesmo com tudo, por mais que ainda faça parte do sistema, porque isso é uma desconstrução para uma construção de um novo... Né? É o espaço onde a gente tem mais liberdade, onde a gente tem segurança, porque a gente tá andando no centro, o homofóbico pode chegar e me dar um tiro, uma facada, me dar um murro e fica por isso mesmo. Outra coisa também que a gente tem que falar é de que, eu não meto a colher. Como assim? A gente escuta muito isso em briga de marido e mulher, né? Eu não vou meter a colher. Não, eu tenho que meter a colher, o que for, pra salvar aquela pessoa. Não existe isso, entendeu? Como é que eu tô bem aqui numa rua, eu vejo alguém agredindo a outra, eu vejo um macho escroto batendo em uma mulher, eu não vou intervir. Como é que eu tenho um monte de cor na mão e eu não vou jogar no cara? Não existe isso, entendeu? Eu já falei que eu nunca presenciei essas coisas, porque eu acho alguma coisa, uma luz, eu não sei. Sei que não me deixa presenciar essas coisas. Eu não tenho esse espírito de... No meio da confusão, o meu espírito é de organizar, tipo assim, apaziguar, falar. Eu não tenho esse espírito assim... de me igualar àquela pessoa, né? Ou correr com medo de chamar a polícia. Não, eu começo a gritar. Eu só me imagino dar 2 mãos, eu saio gritando, eu tava que eu tinha na minha mão. Porque é sério, não dá. Eu não me meto também porque eu já sei que eu vou levar um murro, né? Sei lá. Aí você tipo assim, vamos lá, Pedro. Aqui a gente, vamos agora. Nós falamos, né, sobre vários assuntos. Tu percebeu em relação ao que chama-se democracia, né? A gente está aqui dentro, graças a Deus, nós estamos hoje em questão dessa democracia. Pedro, tu não é um cara... Uma pessoa... Como é que tu quer que eu te chame? Pode chamar de cara? Pode, tanto faz. Cara, né? Cara lindo, poderoso, minha feita. Pessoal, não tô... Olha, eu botei os cílios hoje, tá a Majorizete maior. Mas ele não botou o dele, viu? É porque o cílio tá me gongando hoje, enfim. Já vi da correria, a gente basta uma máscara de cílios e tá ótimo. Não, mas a Majorizete usa uns cílios poderosíssimos. Ela é muito poderosa. Pensa, e a maquiagem dela, minha gente, eu só queria aquela pele dela, ia ser milhões já. Ela é tudo. Deixa eu te explicar. O que tu acha em relação a esse povo? Gente, assim, eu fico assim muito revoltada porque só quem sofreu, né, a opressão militar, a questão, né, de tudo, do militarismo, né, de tal, antes de 80... sabe o que eu tô falando, né? E o que tu acha desse pessoal que quer voltar essas questões, né? Eu acho assim, é absurdo e é desumano, sabe? Gente, tipo assim, a pessoa não ter respeito pela nossa história, sabe? É por isso que, assim, sendo bem realista, eu estou aonde o meu psicológico se permite estar. Eu não forço, porque quem vai sair ferido da história toda, quem vai ficar com sequela sou eu. Eu tento dialogar onde eu consigo, mas infelizmente não são todos os casos e aonde eu não sinto essa abertura, eu não vou. Não vou porque é uma ignorância, tá enraizada e vai da pessoa querer mudar ou não. Eu não tenho como mudar o outro. Eu posso apresentar a ele um caminho. Só que quem vai mudar é ele por si próprio, entendeu? E por entender. E isso eu acho assim, é o cúmulo do absurdo e da falta de humanidade.
Porque enquanto eu estou defendendo alguém, alguma coisa, uma ideologia que fomenta o ódio, que tem como base o ódio, o preconceito, a discriminação e os tempos passados, que muitos de nós foram mortos, né? Foram perseguidos. Principalmente estudante. Olha, eu fico... Mulher. Foi perseguido. Gente, as pessoas eram perseguidas porque davam um bom dia. Aí o vizinho achava ruim, ligava lá, o cara isso, aquilo. Aí o cara às vezes era violentado, Gente, não tem como a gente falar, a gente fica até sem palavras. Porque a gente não se é uma imagina coisa muito nisso, revoltante. Né? Porque a gente não imagina como foi que isso aconteceu e como é que isso ainda está sendo ameaçado de acontecer hoje no século XXI. Falando da ditadura, né, e tudo. E assim, na ditadura, hoje eu estou preparando o 44º Congresso da UBS. O primeiro Congresso da UBS foi durante a ditadura militar, às escondidas. A boa parte da nossa primeira diretoria foi morta, foi perseguida, foi torturada, tudo de pior. Então, assim, a gente está aqui hoje. Se a gente está conversando liberdade de expressão, liberdade política, você tem um posicionamento, eu tenho outro, a gente consegue dialogar, isso é revolucionário. A gente não chegou aqui à toa. Muita gente morreu, muita gente deu sangue, né? Principalmente o povo negro, as mulheres, porque ser feminista naquela época eu não podia. Não. Aonde que eu podia dizer pelo menos que era gay? Naquele tempo não podia. Eu, enquanto estudante, jamais. Ninguém podia ser militante, ninguém podia estar dentro da política. E é por isso que hoje, inclusive, a campanha Se Liga 16, ela veio a partir daí, e inclusive eu faço aqui uma convocatória para os jovens tirar o título até 4 de maio e participar, escolher seus representantes, né? Porque essa campanha ela surgiu depois da ditadura militar. A conquista do voto aos 16 anos foi uma conquista do movimento estudantil. Foi uma conquista da União da Juventude Socialista junto com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas depois de muita luta, né? Não estava nada vencido. E a gente consegue, até hoje a gente tem essa campanha Se Liga 16 para a galera tirar o título. Eu tenho 17 anos, tirei o meu título e vou votar. Porque eu acredito que a transformação ela vem a partir do voto. Porque a política ela é a base. Como é que eu vou poder reclamar? Como é que eu vou poder, né, escolher meus representantes sem eu exercer o meu papel de cidadão? Entendeu? Então eu acho que é isso. Essa convocatória, a gente só tem até o dia 4 de maio para tirar o título, minha gente. Vamos tirar o título. É 5 minutos pelo título NET, vocês conseguem fazer isso numa boa. A gente não pode perder tempo. A gente precisa reconstruir esse país para ontem, porque não tá fácil. Eu já enchi meus olhos de lágrimas, porque essa questão do título eleitoral é super importante. Tu tem que brigar pelos seus direitos. O único momento mais importante que a gente tem na democracia para brigar pelos nossos direitos é votando. É votando. Então, assim, vamos parar de brigar dentro do WhatsApp, dentro das redes sociais e vamos votar. Vamos ver quem presta. E outra coisa, vamos dar oportunidade para pessoas que estão chegando. Exatamente. Chega de o pai é político, o filho é político, o neto é político, não sei quem é político. É quebrar essa como é que eu posso dizer? Também deu um branco aqui. Isso, não é essa evolução, mas quebrar essa linha. Isso. De que não necessariamente precisa ser isso, né? Sabe o que tem que estar pra política, Pedro? Desculpa te cortando. É quem vive no dia a dia, é quem estudou, sabe? É quem anda de ônibus, é o cria do movimento estudantil, é quem participou dos movimentos políticos, é quem de fato sente na pele, é quem luta, quem é feminista, quem luta pelo feminismo, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem alguns nomes aí vindo do movimento estudantil que luta incansavelmente pela educação, né? E quando eu falo de uma educação, deixando claro, eu falo de uma educação que combata o machismo, que combata o feminicídio, que combata a LGBTfobia, que combata o racismo e todo qualquer tipo de preconceito. Essa é a nossa escola dos sonhos, porque a gente assim... passou agora um absurdo. Vamos falar mesmo aqui, a nossa vice-governadora, só pelo fato, ela visitou vários ambientes religiosos, mas ela foi massacrada porque ela visitou a Umbanda. Uma mulher que quebrou coco. Uma mulher que estudou numa faculdade pública federal, que passou para a faculdade no pior período que tinha, onde o pobre não tinha direito ao estudo. Pobre tinha que estudar o dobro, do dobro, do dobro, do dobro, porque as escolas particulares de grande porte é que comia o curso de medicina, direito, engenharia e tudo mais.
E as pessoas, de repente, eu vou falar mal dessa mulher porque ela foi na Umbanda. Ela é uma figura pública, ela tem que respeitar todas as religiões. E eu fiquei, assim, revoltada com isso. Então, Pedro, muito obrigada por você estar falando isso. Tire seu título de eleitor, você tem direito a tirar seu título de eleitor a partir de 16 anos, brigue pelos direitos. A gente só briga pelos direitos na urna. Exatamente. E nas ruas. Que depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Né? Não adianta dizer assim, eu não votei nesse governo, porque as pessoas assim, não votei nesse governo. Cara, tu não votou, mas de alguma maneira tu ajudou esse governo a estar aí. Porque a gente se omitindo, a gente dá a oportunidade para que... Porque assim, se eu ficar em cima do muro e se eu não me posicionar diante daquilo, outra pessoa vai se posicionar por mim. Outra pessoa vai votar por mim, outra pessoa vai escolher por mim. Porque dentro da política, eu acho que você concorda comigo, muitas vezes a gente não quer fazer muitas coisas, certas coisas, mas é o que a gente tem para o momento. É o que a gente pode fazer para uma mudança, né? Por mais que seja tão difícil, porque a política ela não é um mar de rosa, a política ela não é um sonho. Tá longe de ser, né? E é na luta que a gente vai construindo caminhos melhores para isso. Agora sim, para finalizar, eu vou te dizer uma coisa. Que eu vou dizer para Pedro e para todos, em termos de política. Nós conseguimos sim conquistar muitas coisas nas lutas, sabe? E esse processo de conquista foi pessoas indo à rua, foi pessoas se elegendo, foi governadores, foram deputados federais, foi estaduais, que de alguma maneira eles conseguiram melhorar o nosso país. Então, democracia é isso. Então, eu acho que o que a gente está faltando hoje, dentro da política da democracia, é parar de criticar, sabe? As pessoas só criticam, vamos ver o lado bom. Se tá ruim, vamos procurar soluções. Exatamente. Né? E Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, tu tá falando que tu é de periferia e tal, que passou todo esse processo. Tu sendo um menino de periferia, né? Tu teve, dentro da periferia, a gente tem oportunidade para um monte de coisa chula. Como é que tu consegue, dentro da tua própria comunidade, trabalhar essas questões sociais? Olha, assim, dentro do lugar onde eu moro, eu acredito que o principal meio de chamar a atenção, de me posicionar de alguma forma e de dar uma voz, uma visibilidade, eu de fato sendo quem eu sou. Eu acredito que pra mim, e eu vejo que isso faz, a partir do momento que a pessoa me olha na rua e que ela entende que aquilo é normal, em plena luz do dia, antigamente gay só podia andar de unha feita, né, maquiado à noite. E hoje, eu saindo, indo pra parada de ônibus, entrando dentro do ônibus, a pessoa naturalizando aquilo, vendo que aquilo ali não é nada de sete cabeças, eu tô fazendo uma revolução. Porque eu não tô só... um jovem que quer ter a unha feita, que quer se assumir publicamente, né? Mas não tem coragem, eu acredito que ele me vendo. E assim como tantas outras pessoas, ele cria essa coragem. Porque se ele, como você falou, né? Se ele pode, porque eu também não posso. Com certeza. Pedro, assim, muito obrigado mesmo, assim, você ter aceito a participar dessa entrevista. Eu tô muito feliz. Mas pra gente finalizar, não tem como, né? A gente já sabe de todas essas questões, sua opção sexual, que você é filho de 2 mulheres, né? Da sua mãe, da sua avó, que você é uma pessoa periférica, de periferia. Só que tu tá no 3º ano. Sim. Né? Logo tu vai estar fazendo o Enem, você já fez? Fiz, testando, vou fazer valendo. Vai fazer valendo. O que que tu pensa do teu futuro, sabe? Eu quero ir para uma faculdade pública, eu quero me formar. O que tu hoje assim, que tu olha assim e tu pensa, o que tu pensa assim para um futuro melhor, que lógico, traga um benefício para você e traga um benefício para a sociedade. Porque quer ou não quer, você é a figura pública. Mas o que tu pensa para o teu futuro? O que tu quer fazer fora ao JS? Fora o Pedro que é empoderado na vestimenta, o que tu pensa do teu profissional para o futuro para te melhorar? Eu quero fazer, né, o curso meu top 1 é Ciências Sociais, porque eu quero lidar mais dentro do que é sociedade, né? Eu quero ir lá, enfim, eu gosto muito de conhecer, né, de compartilhar vivências. Então, de ter essa troca de vivências, na verdade, por exemplo, citando como eu já estou falando disso, né, a gente fez 3 ações há pouco tempo com a União Brasileira de Mulheres, né, aqui no estado do Piauí,
que a gente, nessa ação, eu fui até um abrigo de meninas em conflito com a lei, eu fui numa casa que também acolhe mulheres que sofreram vítima de violência doméstica, que não podem estar dentro dos seus lares porque é perigoso para elas, e também por mulheres que são dependentes químicas, né? Então, assim, essa troca, a sociedade, ela criminaliza isso, né? De certa forma. Mas assim, Pedro, o que eu quero vou tentar te perguntar. Vai chegar um momento da tua vida que tu vai ter que ter um lado para trabalhar, para ganhar, para se engajar. Você quer fazer serviço, né? Ciências sociais. Ciências sociais. Tu vai fazer ciências sociais para ir para a vida acadêmica. Eu quero fazer bacharelado. Com concurso público. Essa questão, porque qual o teu foco, sabe? Porque a gente, lógico, gente, é maravilhoso a gente viver o que a gente vive, mas a gente também tem o fator da tua profissão e tu sobreviver dessa profissão. Sim. Porque hoje que é o difícil. Sim, eu quero fazer bacharelado. Viver do que a gente ama. Isso. Eu quero fazer um bacharelado, né? Ou aí possivelmente também não é que eu quero hoje, mas a gente sabe que é fluido, né? É fluido. Possa ser que eu também vá para uma sala de aula, enfim. Mas eu quero trabalhar mesmo na fonte. Viver daquilo, né? Não viver, logicamente, né? Porque a gente tem um leque de oportunidade que a gente possa viver. Mas como ocupação principal, botar o meu curso, o meu diploma, né, de fato para jogo em algum serviço social, na frente de alguma coisa, trabalhando com política, porque eu não pretendo parar de trabalhar com política aqui. Não, pare. Né? Eu sempre digo, eu já entrei na luta sabendo que ela não tem fim. É 24 horas por dia. Então, assim, até os últimos dias da minha vida eu vou estar lutando e eu vou estar dentro da política, né? Porque eu acredito que enquanto a gente não tiver um modelo de política que acolha todo mundo, enquanto não tiver uma escola que acolha todo mundo, enquanto não tiver um mercado de trabalho que acolha todo mundo, enquanto não tiver uma universidade que acolha todo mundo, a luta ela não para. Essa questão do acolhimento, você vai estar sempre em luta. Sim. Porque a gente sempre vai estar tendo alguma divergência de ideia. E que o novo vai aparecendo, né? Todo dia aparece uma coisa nova. Para um mundo melhor, Pedro, eu acho que, na minha opinião, para um mundo melhor as pessoas têm que aprender a respeitar. Isso, é a base. Tem que respeitar. Respeitar o que o outro quer, respeitar o que o outro deseja, onde o que eu acredito, tipo assim, eu posso acreditar em várias coisas e tu não acreditar. Tu pode acreditar em várias coisas e não acreditar, mas que eu respeite essas ideias. Exatamente. Que a gente tem um diálogo aqui bom, que a gente consegue se interagir. Gente, eu tô falando isso porque assim, eu me chamo Thelma Magdala, né, como todo mundo já sabe, e sou uma pessoa que sigo uma doutrina religiosa, católica, eu tenho um monte de coisa. O Pedro é um homossexual, empoderado, um jovem secundarista de escola pública, que ele acredita na mesma linha que eu. Qual é a linha que o Pedro acredita na mesma? Ele acredita no respeito, ele acredita na sociedade melhor, ele acredita num Deus, ele acredita que a gente só vai mudar o mundo através do voto. Então a gente acredita nas mesmas coisas, só que em planos diferentes. Você tá entendendo o que eu quero te dizer, Pedro? A gente acredita nas mesmas coisas. Exatamente. E do mesmo modo que a gente acredita, a gente também diverge, mas isso não impede do diálogo. Não impede de eu te respeitar e de tu me respeitar. Não impede. Entendeu? Eu acho que isso é base. Não impede. A gente tá aqui e é isso que a gente quer. Então, assim, eu só tenho muito a agradecer pra você. E todo mundo sabe que eu tô nessa campanha. Não há violência contra a mulher. Basta, tá, gente? Chega. Chega de feminicídio. Chega gente, eu tô assim muito emocionada porque antes de eu vir pra cá, eu vou até falar, eu escutei uma pessoa dizendo da própria entidade que a gente vive. Porque assim, todo mundo sabe que minha luta é contra o feminicídio, como o racismo, contra a homofobia e tudo. Alguém me olhou assim, tu vai entrevistar, eu posso usar a expressão? Aquele viadinho da UJS. Eu não vou te dizer o nome para não dar processo. Eu disse, não vou entrevistar o viadinho da UJS. Eu vou entrevistar o Pedro. Um rapaz que acredita na liberdade de expressão. Um cara que acredita que o voto vai transformar.
um cara que briga pelo social. Então, assim, eu vou dizer pra você que chamou Pedro de viadinho, como muitos vão chamar. Primeiro, assuma a sua identidade. Assuma quem você é. Primeiro, se respeite. Porque quando a gente se respeita, a gente consegue respeitar o outro. Exatamente, isso é base. Pedro, eu quero que você, antes de finalizar tudo, deixe uma mensagem. Uma mensagem que pareça com você, que mostre... uma mensagem motivacional, sabe? Bote pra fora todo esse Pedro glamouroso, bote pra fora todo esse glamour, essa unha rosa belíssima, sabe? Esse seu empoderamento. Eu amei o seu jeito, eu quero que você continue desse jeito. E fala uma mensagem pra todo mundo, pra esses jovens que estão começando. Empodere a gente. Gente, é o seguinte, como eu já falei aqui algumas vezes, e como eu sempre falo, quem vive comigo no meu cotidiano sabe. O babado é tu se olhar no espelho e tu se sentir poderoso. Enquanto não se sentir poderoso, alguma coisa tá errada. Agora, quando tu se olhar no espelho, seja como for, não, agora eu sou isso aqui e eu não vou passar despercebido de jeito nenhum, aí sim. Outros sempre vão criticar, entendeu? Sempre vai ser errado pra alguém, sempre vão falar isso e aquilo, mas o babado é não desistir, porque isso aqui é luta. Isso daqui é luta, isso daqui é luta. A luta, ela é 24 horas, ela não para nunca, nem um segundo. Na luta a gente não descansa, né? Tá tudo ali. E aqui pra dar um fecho, né? Eu vou só, aqui eu não sei, a pessoa está ali, aqui. Fala ali, pra aquela aqui, câmera né? ali. Se tá aqui me assistindo, mas é o seguinte, certamente a pessoa que falou isso deve estar aí sentado, né, com a bunda na cadeira e não deve estar fazendo nada, porque se a gente for botar numa balança, quem é que tá numa manifestação, quem é que tá lutando e dando a cara a tapa pela educação, quem é que tá construindo um país melhor e quem é que tá aqui discutindo por uma democracia, mesmo com um pensamento diferente, a gente está aqui dialogando porque a gente acredita num futuro e numa reconstrução desse país. Então, assim, para você que falou isso, primeiro você não deve conhecer o que é o JS, segundo você não deve conhecer uma luta, né, e deve estar aí, conformado, enfim, e como eu falei, né, não deve se olhar no espelho e se amar. Então, né, começa daí. Obrigado, Pedro. Imagina. Vou falar aqui, gente, ó, rei do tênis, tá? Uma das maiores empresas do Piauí, do Brasil. Se você quer comprar um tênis, uma sandália, tem produtos maravilhosos. De milhões, viu? Vende preço mesmo de atacado. Vou mostrar. E o Pedro também ganhou um presente maravilhoso. Eu ganhei, foi milhões. Olha isso daqui, um close, lógico que sim. Ai, que lindo. Um bom close, um bom perfume pra gente não dar fedendo, né? Lógico que não. De milhões. E um chaveirinho, lógico, olha, tá vendo? Ai, que lindo, menino, tá Milhões. muito chique. Olha, gente, rei do tênis, um dos maiores atacadistas do Piauí e do Brasil. Você quer comprar tênis, sandalinhas, perfume, entra lá no Instagram deles, observa. Se você tá aí desempregada, mas tem uma graninha ali guardada, investe, compra produtos a preço de atacado que você pode vender, ó. Ganhar um graninho aí bacana. E eu só tenho que agradecer, Valmir, muito obrigado. O Valmir está nos proporcionando um estúdio melhor, né? O segundo episódio está no estúdio melhor, muito obrigado. E também, gente, vai lá no Instagram do Filho, tá? O Filho é que está nos proporcionando toda essa filmagem, toda essa questão de luz e tudo. Você não tem como filmar teus 15 anos, tá aí na dúvida como filmar tua empresa, tem drone, tem um monte de coisa legal. Como é que é o nome do teu Instagram, Filho? @filmagem drone Teresina. Acompanha lá, dá um like neles. Tá com dúvida como aí, ó, alavancar os seus negócios, botar uma mídia melhor, botar fotos melhores no Insta, no YouTube, no TikTok, nas plataformas digitais, contrate ele. Um beijo a todos vocês. O terceiro episódio vai vir maravilhoso, com mais uma pessoa muito empoderada. Eu só tenho que agradecer tanto a Major Elisete, que fez essa abertura do podcast, né? Um beijo para você, Major Elisete. Obrigado, Pedro Vitor, vice-presidente da UBS, por também você estar no nosso segundo episódio. Muito obrigado mesmo. Um beijo a todos vocês e até a próxima.